Jesus, nosso querido guia e mestre, do Dr. Conrado Ferrari, Espiritualidade da Casa. Damos início mais uma tarde de trabalho. Eu vou ler um trechinho do Evangelho. A fé transporta a montanha. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, queridos amigos, boa tarde para quem chegou depois. Nós temos aqui o nosso querido irmão e amigo Moacir Germani, que fará a nossa doutrinária de hoje, e o tema é fé na vida, né? Então, a partir desse momento, a palavra é sua. Boa tarde, meus queridos irmãos. É sempre um prazer retornar a esta casa, né, para a gente conversar sobre os temas pertinentes, né, à nossa doutrina espírita. O nosso irmão leu o iniciozinho desta mensagem, né, a fé é mãe da esperança e da caridade. Eu vou pedir permissão para os irmãos para continuar a leitura, para que ela é muito completa, muito interessante essa mensagem. Fé, mãe da esperança e da caridade. Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora, é contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo àqueles que não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras, que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo vosso exemplo de fé, para dá-los aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para fazê-los ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, não sabei por que o amais. Crede em suas promessas, não sabei por que credes nelas. Segui nossos conselhos, mas interai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Como disse Jesus, né, a fé remove montanhas, né, e as montanhas que nós precisamos remover estão dentro do nosso coração, né? Montanha de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de todas, né, as vicissitudes, né? Ciúme, e aí vai, né? Então, realmente, nós precisamos nos esforçar para vencer estas duas chagas da humanidade, né? Que é o egoísmo e o orgulho. Mas nós viemos aqui falar sobre fé na vida. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Isso dá mais de 2.000 por dia. E em torno de 800.000 por ano.
né? E nós sabemos que as pessoas matam o seu corpo físico, né? O espírito é imortal. O espírito retorna para o mundo espiritual. E aí sim começam os seus problemas, né? As pessoas acham que tirando, né, matando-se, acabarão com os problemas, mas não é bem assim, né? Aí que os problemas vão ser ampliados. Então a fé é a certeza em Deus, né? A confiança em Deus, que Deus coloca em nossos ombros aquilo que nós podemos carregar, né? Apenas as nossas provas e expiações que nós temos condições já de trabalhar. E a vida, né? Nós temos uma única vida e várias existências, né? Então, através da reencarnação, nós retornamos a este palco, né, de carne para fazermos o nosso aprendizado. No plano espiritual, a gente faz a parte teórica, né? A gente estuda, a gente aprende, a gente se prepara para vir para cá. E quando chegamos aqui, muitas vezes nos esquecemos, né? Então, nós precisamos relembrar. Então, temos apenas uma vida e muitas existências, né? Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Simples não saber, né? E através das reencarnações nós vamos evoluindo, né? Deus nos dotou da inteligência, então, para que nós façamos este progresso evolutivo, né? Deus poderia ter nos criado todos já superiores, espíritos superiores? Sim. Mas por que Ele não fez isso? Porque Ele quer a nossa participação, né? Então Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, e nos deu a possibilidade da perfeição relativa, nós sabemos, né? De chegarmos a sermos anjos, né? Espíritos puros, assim como Jesus, nosso modelo e guia da humanidade, né? E a cada um de nós temos um tempo, né? Deus nos fornece, quando nascemos, um tempo de vida aqui nesse planeta, né? Uns 70, 80, 90, alguns 100 anos, né? Então jamais devemos abreviar esse período, porque é muito importante a nossa reencarnação, né? Nós precisamos aprender a amar. Este é o objetivo maior da nossa existência, né? E realmente, então, a fé na vida é a confiança, né, em Deus, a confiança em Jesus, nos seus ensinamentos. E estamos, então, no mundo de provas e expiações para ajustar os nossos corações às leis da natureza, às leis divinas, né? Na família, no trabalho, no amor, na caridade, né? Então, o mundo de regeneração, nós já estamos adentrando este novo mundo, né? Onde o bem deverá prevalecer. Mas este período, né, nós temos 1000 anos para implantar aqui no planeta Terra, né? Então, um mundo de regeneração. Então, assim, já estão renascendo entre nós espíritos mais elevados, né, que virão nos ajudar para que nós possamos fazer mais rápido esse progresso, né? E os irmãos, né, que tiveram milhares de reencarnações e não aproveitaram para o bem, esses irmãos estão sendo levados para outros planetas mais atrasados que a Terra, né? Lá então eles vão ter que recomeçar, né? Um mundo primitivo ainda, né? Eles já têm muito conhecimento, né? Muita inteligência desenvolvida, mas não tem moralidade, né? Seu coração não despertou para o amor. E esse é o verdadeiro, né, trabalho que nós precisamos fazer, aprender a amar. Então, o verdadeiro espírita, né, e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. É aquele que faz mais esforços para domar as suas más inclinações e também para chegar, né, moralmente o mais elevado possível. E, então, para vencer, né, as más inclinações que estão em nossos corações, né, ou seja, fazermos a reforma íntima, verificarmos o que existe de errado em nós e a gente procurar corrigir, né? Para que possamos ser homens de bem, né? Aquele que vive o amor, a justiça e a caridade em sua maior pureza, né? Aquele espírito que já procurou, né, buscar através do conhecimento, das vivências, né, uma vivência no bem, né? Então esse é o maior objetivo da nossa existência. Praticar então a verdadeira caridade conforme Jesus nos ensinou. Na questão 886, Kardec pergunta, né, aos benfeitores espirituais como Jesus entendia a verdadeira caridade. E a resposta foi o BIP. Não sei se vocês já tomaram conhecimento dessa mensagem. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja,
Então, buscarmos a nossa vivência dentro do bem, né? Na família, no trabalho, na rua, onde estivermos, né? Procurarmos ser bons. Ser indulgente para com as imperfeições alheias, ou seja, não ver o defeito do outro, e sim os nossos próprios defeitos, para que a gente possa corrigi-los. E o perdão das ofensas. Aqui nós lembramos de Pedro, né, quando pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Seria até 7 vezes? E Jesus lhe diz: eu não te digo até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7 vezes. Né? Ou seja, perdoar sempre. Né? Porque o perdão nos liberta. O não perdão nos imanta, né, aos nossos devedores, aos irmãos que nos odeiam, né? Então isso vai causar muito sofrimento nesta encarnação e em futuras também, né? Se nós não buscarmos, né, trabalhar esse perdão em nossos corações. Porque aquele que perdoa, né, ele se liberta daquela dívida, né? Nós vamos, claro, responder a Deus, né, que irá nos dar oportunidades através da reencarnação de virmos, né, reparar os erros do passado através da vivência do bem. E a caridade material é a mais fácil de todas, né? Nós doarmos 1 quilo de alimento, um medicamento, uma moeda para alguém, né? Este é o mais fácil. Mas tem uma caridade bem mais difícil, né? Que é trabalharmos, né, a família que Deus nos proporcionou, né? A tolerância, o amor, a caridade dentro do lar, né? Esta é a maior caridade que nós podemos fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fazer aos outros aquilo que eu quero para mim. Né? Então Jesus resumiu toda a doutrina, todos, né, os ensinamentos dos profetas nesses 2 mandamentos. No amor a Deus e ao próximo. Né? Que é semelhante a esse. Né? Então esse realmente é o objetivo nosso. Aprender a amar. A empatia, né? Colocar-se no lugar do outro, para que a gente possa auxiliar o irmão, né, com uma palavra de carinho, né, com uma mensagem edificante, né, que a gente possa auxiliar a todos os irmãos, nos colocando no lugar deles, né, que a gente possa ampará-los com o socorro divino. A vida é uma bênção, né, que Deus nos proporciona, então precisamos aproveitar, né, esta bênção, porque segundo a espiritualidade, a fila para renascer está muito grande, né? Nós precisamos então, como disse André Luiz, cuidar do corpo físico como se fôssemos viver 200 anos e do espírito como se fôssemos morrer hoje, né? Então nós nunca sabemos quando é que será esse dia, né? Então é importante que a gente esteja preparado, né? Trabalhando no bem, né? Vivendo no bem, né? Preparando então o nosso coração para que no momento que Deus nos chamar, nós possamos retornar, né, ao plano espiritual com a alma leve, né? E para reencontrar os nossos amores, né, que com certeza estão nos esperando no plano espiritual. Com relação aos laços de família, a questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: para a sociedade, qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família? E a resposta foi um recrudescimento do egoísmo, né? Então jamais podemos acabar, né, com a família. A família é a base, né, a célula máter da sociedade. Então precisamos realmente trabalhar, né, as 2 chagas da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho, né? Cuidando dos nossos corações para a gente se melhorar a cada dia. Então, fé na vida, né? Confiança em Deus, confiança em Jesus, em si mesmo, né? Precisamos confiar em nós mesmos, porque Jesus é o nosso modelo e guia da humanidade, e aqui nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, mais de 1000 ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Aqui então nós temos um roteiro seguro para a nossa caminhada aqui nesse planeta, né, para que a gente possa fazermos esta evolução, né, de uma forma mais rápida, né, mais amorosa possível, né? Somos espíritos imortais, né? Nós sabemos disso, que jamais morreremos, né? Então precisamos cuidar, né, do espírito e do corpo físico para vivermos então de forma adequada. Meus irmãos, eu trago um assunto bastante grave, né, que a Organização Mundial de Saúde
está considerando como uma verdadeira pandemia nos dias atuais, que é a depressão. Né? A depressão, ela exige mudanças no nosso comportamento, né? Mudanças no nosso proceder. Né? Então, eu trago aqui, fique atento a alguns sinais da depressão, né? Para que a gente fique esperto, né? Se precisar, busque ajuda médica. Né? Vamos buscar também ajuda espiritual na casa espírita, mas vamos ficar atentos. Se acontecer isso, mais de 2 semanas de tristeza profunda, né, já é um sinal de alerta. Devemos então procurar, né, já ajuda médica. Distúrbios do sono, muito sono ou pouco sono, né, inclusive às vezes ausência de sono, né, precisando tomar remédio para dormir. Pensamentos negativos, né, precisamos nos esforçar para trocar por pensamentos positivos. Porque nos pensamentos negativos, muitas vezes, né, os espíritos obsessores, né, eles se aproximam de nós, nos colocando muitas vezes uma monoideia, né, nos insultando inclusive para que nós nos matemos. Né? Então, precisamos cuidar muito, né, dos nossos pensamentos. Desinteresse e apatia. Né? Desinteresse pela vida e pelas coisas em gerais. Baixa autoestima. A pessoa se acha menos valiosa, né, que os outros. Mas nós precisamos lembrar que somos todos filhos de Deus, né? Não tem por que nós nos sentirmos menores que os outros, né? Perante Deus, nós somos todos iguais, né? Deus não faz distinção entre os seus filhos, né? Ele nos ama a todos. Desleixo com a aparência. Até para tomar banho, né, muitas vezes é difícil. Né? Então, aí precisamos, né, buscar a ajuda da família, né? Porque uma pessoa depressiva dificilmente ela sai sozinha desse quadro. Ela precisa de ajuda da família, né? Ajuda médica, da casa espírita, né? Onde nós pudermos buscar essa força, né? Desleixo pela aparência, né? Então até para tomar banho é difícil. Dores físicas, dói tudo, né? Inclusive a alma. Isolamento social ou familiar. Né? Muitas vezes também dos amigos, né? A pessoa se afasta de tudo, né? Então precisamos ficar atentos, né? Quando acontecer isso. Muitas vezes jovens, né, acabam se prendendo nos seus quartos, né? E às vezes a gente não sabe o que eles estão fazendo, estão pensando, né? E muitas vezes estão depressivos, né? Precisando de ajuda. E também os idosos, né? Precisamos cuidá-los com muito carinho. Rejeição, né? Então a pessoa sente-se rejeitada, menos valiosa, né? Irritabilidade constante, né? Muito frequente a irritabilidade, pavio curto, né? Precisamos cuidar disso. Choro frequente, né? Muitas vezes sem um aparente problema, né? Chora muitas vezes por nada, né? Por motivo nenhum. Choro fácil. Falta de vontade de fazer atividades simples, alimentar-se, dar uma caminhada, sair na rua. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? Porque se acham que estão muito feias, muito velhas, né? Então, muito cuidado. Falta de vontade de fazer atividades simples, então, né? Mudanças comportamentais bruscas. Muito cuidado, então, muita atenção, né? Procurar ajuda médica especializada. Então, a depressão é uma doença muito grave, né? Ela precisa de ajuda. Né? Não podemos dizer, isso é frescura, como diz, né, o gaúcho, né? Não é nada disso, né? Muitas vezes a pessoa realmente está com muitas dificuldades. Ela precisa de ajuda, né, da família, ajuda médica, né, como eu falei, ajuda da casa espírita, assistir uma palestra, né, receber o passe, água fluidificada, né, o tratamento muitas vezes que as casas oferecem de desobsessão, né, que também o trabalho mediúnico, né, que as casas realizam, né, tenho certeza que nossos irmãos aqui trabalham, né, em benefício de todos os irmãos que frequentam essa casa. E no momento que nós estamos aqui, a espiritualidade, né, está examinando cada um de nós, verificando o que cada um de nós está precisando, né? Aonde está precisando mais energia, né? Muitas vezes até cirurgias espirituais são realizadas
sem a gente saber, né? Que a maioria não tem essa mediunidade, né, de evidência, mas eu tenho certeza, né, que muitos atendimentos são feitos aqui quando a gente escuta uma palestra, né? Porque a gente já procura, através, né, do pensamento, começando a mudar, né, o seu comportamento moral, espiritual, buscando então a força, né, a coragem, o bom ânimo para seguir em frente, né? Estamos aqui de passagem, não somos daqui, né? Nós precisamos viver aqui, claro, né? Então, para fazer os aprendizados necessários, os ajustes, né, dos nossos corações, como nos disse Divaldo, né, que a gente realmente precisa, né, desse compartilhamento, né, para que a gente evolua, né? Então, muito cuidado, né, com o que nós realmente estamos fazendo, né? E no mês de dezembro, né, geralmente a sociedade, né, de um modo geral, se torna mais amorosa, mais caridosa, né? Lembra do Mestre Jesus. Muita gente, né, faz doações de alimentos, né, de coisas materiais e também de coisas espirituais, né? Então, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, né? Ele sempre está ao nosso lado, ele jamais nos abandonou, né? Jesus está a uma oração de nosso pensamento, né? Basta nós buscá-lo em pensamento e através de uma prece. Então Jesus veio realmente nos ensinar a amar, né? Tanto que resume os 10 mandamentos, como eu já falei, em 2, né? Amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. E Jesus então nos ensinou muitas coisas. Eu anotei algumas aqui que realmente foram importantes para mim, né? Aprendi com Jesus, não julgar os outros e sim a mim mesmo, né? Então, para que a gente possa realmente fazer esse crescimento moral e espiritual, nós precisamos nos conhecer, né? Muitas vezes a gente sabe o defeito de todo mundo, mas e os nossos? Nós não conseguimos olhar para dentro de nós, né? Nos olhar no espelho, conversar conosco mesmo, né? Em que patamar evolutivo nós estamos, né? O que nós precisamos nos reformar, nos melhorar, né? A cada um segundo as suas obras. Aqui Jesus nos falava, né, da lei de causa e efeito, que ele nos diz também que com ferro fere, né? Com ferro será ferido, né? Nos mostrando que a lei de justiça, amor e caridade é uma lei, né, divina. E qual foi, né, a atitude do nosso Mestre Jesus antes de desencarnar na cruz? Ele pede a Deus que perdoe, né, aqueles que haviam lhe pregado na cruz, porque não sabem o que fazem. Então Jesus, né, estava relatando, né, que os irmãos, né, estavam adquirindo um débito, né, em suas contas, né, particulares, né, porque a gente sempre responde, né, pelas nossas ações. Então a fé remove montanhas, né? Que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? No caso da mulher adulta, as pessoas, né, chegaram com as pedras na mão, né, e querendo apedrejá-lo, e perguntaram a Jesus, né, para testá-lo, né, qual era a opinião dele, né, se deveriam, né, que Moisés na lei mandava apedrejar, né, as adúlteras. E Jesus, né, então levanta-se e diz, né, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E se abaixou de novo, continuou escrevendo, né, disse que escrevia, né, pessoas adúlteras, pessoas, né, que não estavam verificando seus erros, né, falando dos pecados de cada um daqueles que estavam ali querendo apedrejar a moça, né. Então no final, né, Jesus, ela fica sozinha, ninguém atirou pedra nela, né, e ela pergunta, mestre, qual, né, a sua condenação? Ninguém te condenou? Jesus pergunta, né? Não, e eu também não te condenarei, mas vá e não peques mais, né? Então busque a tua regeneração, busque, né, o teu melhoramento espiritual, para que você seja, né, mais feliz. Jesus renasce então em nossos corações todos os dias, né, especialmente no mês de dezembro, né, através deste amor incondicional do nosso Mestre Jesus, né? Tem um ditado muito popular que o Dr. Lair Ribeiro, ele popularizou, né? Que diz o seguinte: aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença, né? Então, muito cuidado, né, meus irmãos? Vamos trabalhar, vamos, né, mas não descuide a saúde, né? Busque o atendimento médico quando necessário, né?
para que a gente possa se cuidar, né? O Dr. Bezerra de Menezes também nos alerta: quando a prova chegar para testar-te a serenidade e a fé, recorda aqueles que atravessam dificuldades maiores que as tuas, mantendo a confiança na vida e calma no sofrimento. Então, sigamos, né, o nosso Mestre Jesus, que nos traz então este corolário, né, de recomendações para todos nós. Podemos estudá-lo, né, em nosso Evangelho no Lar, uma vez por semana, né, 20, 30 minutos. Podemos abrir o livrinho, né, de forma aleatória. Olha aqui, o advento do Espírito de verdade. Aqui nos fala de Jesus, né, que ele que nos trouxe, né, através do Espírito de verdade, a terceira revelação divina aos homens, né, que é a doutrina espírita. A primeira foi Moisés, né, a segunda Jesus, e a terceira, então, a doutrina espírita, através do Allan Kardec, né, que anotou, né, fez a compilação das obras básicas de Jesus. E aqui ele diz o seguinte, no finalzinho dessa leitura: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que a lei do túmulo, que acreditáveis no nada, vós vos clamo. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem do Espírito de verdade. Então Jesus nos chamando, né, para que nos amemos, né, como irmãos, e nos instruamos, né, através do estudo das obras básicas do Kardec, né, que podemos estudar em casa ou na casa espírita, né, onde quisermos. Realmente são ensinamentos maravilhosos, né, para nós, para o nosso crescimento, né, moral e espiritual, e nos mostram um rumo, né, um caminho a seguir através do caminho do bem. Meus queridos irmãos, agradeço a atenção de todos. Se tiver alguma pergunta ou alguma dúvida que tenha ficado, se precisar, pode fazer uma pergunta. Se eu não souber, a Sônia responde. Né, Sônia? Com certeza. Nós é que lhe agradecemos, irmãos, por todo esse conhecimento que o Senhor nos transmitiu e que nos trouxe as palavras do Evangelho segundo o Mestre Jesus. E ficamos sempre à disposição, meu amigo. Eu que agradeço. Muito Sempre obrigado. às horas. Mais uma vez,